Bom, vamos lá. Bom, o que nós fizemos? Nós obtivemos o vetor diretor, determinamos o ângulo, e agora, então, a equação reduzida, né? Que nesses 20 minutos vocês foram atrás. Tá? Bom, a equação reduzida, tá? O que acontece? Nós já tínhamos visto, tá, que o A seria menos 2. Por quê? Tá? Olhar para o vetor diretor. O vetor diretor é um vetor diretor menos I mais 2J. Como nós já tínhamos visto que é o vetor diretor, bom, 2 menos 1. Então, o que nós verificamos? Que esse ângulo aqui é um ângulo maior que 90. Então, o A ele tem que ser um número negativo. Tá? Se eu for considerar a tangente, então, esse ângulo alfa, né? Essa tangente ela vai ser, então, menos 2. Tá? Nós vamos sempre considerar essa tangente como sendo quem? O dy, né? Que é esse número aqui, dividido por o dx. Então, 2 que divide menos 1, isso dá menos 2. Tá. Nós já temos o A. Como nós vamos descobrir o B? Bom, nós vamos pegar um ponto da reta. Que ponto da reta nós vamos ter? Bom, o ponto 2 e 3. Tá? Esse ponto, esses números aqui, 2 e o 3, correspondem a um ponto. Se o t for 0, por exemplo, como é que eu sei que 2 e 3 é um ponto? Se o t for 0, então boto 0 aqui e ponho 0 aqui. Sobrou quanto? Tá? 2 menos 0, 2. 3 mais 2 vezes 0, 3. Então, né, eu posso escolher t igual a 0. Ou posso pegar esses dois aqui já direto, que eu sei que ele é o ponto da reta. Então, já descobri, já tenho um ponto. O que eu preciso desse ponto? Para substituir aqui, né? Eu tenho 3, vai ser o y, e 2 vai ser o x. Faço as contas, o meu b, então, vai ser 7. Portanto, a minha equação reduzida é y igual a menos 2x mais 7. Certo? Bom. Assim que a gente determina a equação reduzida a partir da equação paramétrica. Ou seja, nós temos duas formas de ter a mesma informação. Ou pela equação reduzida, ou pela equação paramétrica. Bom, aqui eu já tinha falado do ângulo, né? Nós podemos calcular o arco tangente de menos 2. A gente pode fazer aqui o dy, pode ser dx, o a pode ser dy sobre dx, que vai ser menos 2. E o arco tangente de menos 2 vai ser igual a menos 63. Se vocês usarem a calculadora de vocês, colocarem lá arco tangente de menos 2, vai dar menos 63. Mas você tem que lembrar que menos 63, né, quando eu tenho um ângulo negativo, um sinal negativo no ângulo, o ângulo no sentido horário. Então, eu tenho menos 63 graus aqui. Tá? Mas, como eu quero esse ângulo aqui, então, 63, né? Falta quanto para fechar o 180? Falta o 117. Certo? Bom, então, é só jogar com os sinais, com a lógica aqui. Bom,
A representação paramétrica, ela é importante, né? Nós falamos dela aqui, e ela é importante por quê? Porque ela permite, né? É a única forma também que nós temos de extrapolar a reta do espaço bidimensional, a reta desenhada no plano, vou pegar aqui a mesa e desenhar uma reta, ou desenhar a reta na parede, e passar essa reta para o espaço tridimensional. Né? É uma corda que sai de um canto ao outro, né? No espaço tridimensional. É uma corda em diagonal, por exemplo. Né? Então, a equação paramétrica permite essa representação. Tá? Nós conseguimos representar uma reta no espaço tridimensional através da equação paramétrica. No espaço tridimensional, nós não temos equação reduzida, só a representação paramétrica. Dessa maneira, lembrando, o que nós temos nessa figura? Né? Nós temos uma reta R, e essa reta R é dirigida pelo vetor. Né? O meu vetor V. Bom, o vetor V é o vetor diretor, ele é paralelo a essa reta. E o que eu sei desse vetor V? Eu sei que as componentes desse vetor V são AI, BJ, CK. Ah, professor, mas como você sabe que é a A, B e C? Porque nós temos essa representação aqui, né? O A, B e o C. Quem está com o T? Ah, quem está com o T? O A, o B e o C. Certo? Bom. Então, se nós temos um vetor diretor, nós temos um ponto, então nós vamos ter uma equação paramétrica. Então, dado o ponto inicial, né? Aqui, o inicial ele pode ser dispensado, poderia dado ponto. Tá? E o vetor diretor, pede-se a equação paramétrica da reta que passa por A. E tem vetor diretor V. Então, é uma reta que passa no ponto A e é dirigida pelo vetor V. Ora, como é que ela vai ser? Vai ser x igual a 2 mais t, y igual a 3 menos 2t, e z menos 4 mais 3t. Da onde que eu tirei esses números? Aonde que eu tirei esses números mágicos? Ora, como eu já dizia para vocês antes, esse aqui é o ponto A, e as componentes aqui são o meu vetor. Simples assim. Tá? Simples assim. Então, lembrando, x0, y0, z0 são as coordenadas do ponto A. Né? As componentes do meu vetor V é A, B e C. Tá? A segunda questão que ele traz. Encontre o ponto B e C de R de parâmetros t igual a 1 quarto e igual a 1, respectivamente. A minha reta R, ela tem essa equação aqui que nós determinamos no slide anterior. Agora, se o meu t é igual a 1 quarto, tem t igual a 1 quarto, o que eu faço? Eu vou substituir, no lugar do t, eu vou colocar 1 quarto e fazer a continha. 2 mais 1 quarto, 9 quartos. Né? 3 menos 2 quartos, 5 meios. Menos 4 mais 3 quartos, vai ficar 13 quartos. 13 quartos. Eu acho que aqui tem um problema, né? Um problema. Errado. Mais 3 quartos, né? Então vai ficar quanto? Menos. Menos 16 mais 3
dividido por 4. Quanto é que é menos 16 mais 3? Menos 13, né? Isso aí. Ah, professor, mas por que apareceu aquele 2 no denominador? Coisa horrível, dá 2 que divide 4, né? 2 que divide 4 é a mesma coisa que menos 1 meio, né? Então, eu posso pensar em 2, 6 menos 1, 5 meias. Certo? Então, aqui ficou falta um sinalzinho de menos. O que acontece? Simplesmente nós substituímos o valor do t e eu tenho um ponto. Então, para t igual a 1/4, o meu ponto B é esse aqui. Então, esse ponto está associado a esse valor de t. Agora, se meu t for igual a 1, quanto eu vou ter? Só substituir. Meu t for igual a 1, eu vou colocar no lugar do t o número 1. 2 mais 1, 3. 3 menos 2, 1. Menos 4 mais 3, menos 1. Simples assim, gente. Mistério. Tá? Agora, escreva a equação da reta S, que passa pelo ponto G e é paralelo a R. Tá? Então, você tem uma reta S. Essa reta S, ela é paralela a R. A minha reta R não tem nada de paralela, né? Mas tudo bem. Meu desenho, ó, tá, ficou mais paralelo. As duas retas são paralelas. O que as retas têm em comum? Ora, elas têm em comum o mesmo vetor diretor, porque o vetor diretor ele é paralelo, né? As duas, ele é paralelo à reta. Então, o D é o vetor diretor da reta R. Então, ele é paralelo a R. O R é paralelo a S. Portanto, o que eu posso concluir? O D também é paralelo a S. Então, isso aqui é verdade. Isso aqui o problema deu para vocês. E essa aqui é a conclusão. Então, o D também é paralelo a S. Por que isso é importante? Ora, porque ele está pedindo uma equação de reta. Ele está pedindo a equação da reta. Ele está pedindo a equação da reta S. Então, a reta S tem o mesmo vetor diretor da reta R. É isso que está sendo dito, né? Então, se as duas retas são paralelas, elas têm o mesmo vetor diretor. O vetor diretor da reta R é I menos 2J mais 3K. Dessa maneira, né, a minha reta S ela vai ser x0 mais t, y0 menos 2t, z0 mais 3t. A questão é, quem é x0, quem é y0 e quem é z0? Bom, x0, y0, z0, um ponto dessa reta. Conhecemos algum ponto da reta S? Conhecemos. O ponto G. Então, o ponto G, o x é 5, o y é 2 e o z é menos 4. Então, aqui, juntar as peças, ter raciocínio lógico. Aqui nós fizemos basicamente trabalho de raciocínio lógico. Tá? E principalmente juntar bagagem, gente. Vocês têm que ter bagagem. Tá? Tem que ter bagagem, tem que criar raciocínio lógico. Bom, agora, escreva a equação da reta P que passa pelo ponto A e é paralela ao eixo das ordenadas. Então, vamos ver o seguinte. A minha reta P, né? A reta P está aqui. E ela é paralela ao eixo das ordenadas. Ou seja, o que é isso?
Vamos botar aqui. O eixo das ordenadas é o eixo Y. Então, então ela é paralela ao eixo das ordenadas. Quem dirige a reta P? Bom, quem dirige a reta P é um vetor sobre o eixo das ordenadas. Qual o vetor? Quando eu falo em eixo das ordenadas, a gente já tem que lembrar de um vetor. Qual o vetor que dirige o eixo das ordenadas? O vetor que dirige o eixo das ordenadas é o vetor J. Tá? É um vetor que dirige o eixo das ordenadas. É o vetor J. Qual é o vetor que dirige o eixo das abscissas? É o vetor I. Qual é o vetor que dirige o eixo das cotas? O vetor K. Tá? Então, o vetor J dirige o eixo das ordenadas. Então, ele vai ser o diretor. Lembrando, ele não tem I, ele não tem K, ele só tem J. Eu sei que o ponto A pertence a essa reta. Então, se o ponto A pertence a essa reta, né, lembrando que a equação de uma reta vai ser sempre x igual ao x0 mais o AT. Bom, o x0 é 2 e o A é 0. Então, ficou x igual a 2. O y vai ser quem? O y0 mais bt. Bom, o y0 é 3. O b é 1, né? Então, ficou 3 mais t. O z vai ser quem? z0 mais c, e. O z0 menos 4 e o c 0. Tá feito. Certo? Então, de novo, é pegar uma fórmula, avaliar, fazer um raciocínio lógico básico, juntar com a bagagem que nós temos, e nós, então, temos, então, a equação. Bom. Agora, vamos falar de ângulos. Então, seja a reta de equação. Ali uma reta de equação. Determine o ângulo. Melhor, determine os ângulos que a reta faz com os eixos coordenados. Vamos ver o que esse problema está pedindo, né? Nós temos aqui um plano não, um espaço cartesiano, x, y, z. E nesse espaço cartesiano nós temos uma reta. Nós queremos saber qual é o ângulo que essa reta faz com cada um dos eixos. Qual é o ângulo que ela faz com o eixo x? Qual é o ângulo que ela faz com o eixo y? Qual é o ângulo que ela faz com o eixo z? Isso cabe, nós vamos avaliar a partir do vetor diretor. Então, o ângulo que o vetor diretor faz com cada um dos eixos é o ângulo que essa reta faz com cada um dos eixos. Né? Nós temos que olhar para o vetor diretor. Qual o vetor diretor dessa reta? O vetor diretor dessa reta é menos 2i mais 3j mais 6k. Então, esse aqui é o meu vetor diretor. Como saber o ângulo que o vetor faz com os eixos? Bom, o que eu disse para vocês? Nós temos que usar raciocínio lógico e bagagem. Bom, o raciocínio lógico foi lembrar que se o vetor diretor é paralelo à reta, então o ângulo que a reta faz com os eixos é o ângulo que o vetor faz com os eixos. Esse é o raciocínio lógico. Agora, o que é bagagem? Como calcular esse ângulo? Nós já vimos isso lá no grau A. Como é que eu faço para calcular o ângulo do vetor com os eixos? Nós vimos no finalzinho do grau A. Bom, o alfa é o ângulo que o vetor faz com o eixo x, né? Então, eu estou pegando a coordenada em x. Estou pegando a componente do vetor em x. Então, o alfa é o ângulo com
o eixo x, por isso eu peguei a componente x. O beta é o ângulo que ele faz com o eixo y, por isso eu peguei a componente com o eixo y. E por fim, o gama, o ângulo que ele faz com o eixo z, por isso eu peguei a componente com o eixo z. Certo? Isso aqui é bagagem, é o que você traz. Né? É o que se imagina, você já sabe. Então, não precisaria nem apresentar a fórmula. Isso já foi dito. Então, tá. Então, o que nós temos ali? Dx é menos 2. Dy é 3. Dz é 6. O que falta determinar? O módulo de D. Então, o módulo de D vai ser quanto? Vai ser menos 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 36. Soma tudo, deu 49. Raiz de 49, 7. Então, o módulo de D é 7. Portanto, o alfa vai ser quanto? Arco cosseno de menos 2 sobre 7. Joga na calculadora. 106. Beta. Arco cosseno de 3 sobre 7. Joga na calculadora. E o gama. Arco cosseno de 6 sobre 7. Joga na calculadora. Então, todos esses números que estão aqui, né, que estão da fórmula do alfa, do beta e do gama, estavam dentro do vetor diretor, como vocês viram lá no grau A, né? Aqui só aplicando a ideia. Vocês veem, a gente tem que carregar bagagem. Né? De uma disciplina as coisas se comunicam. Sabe aquela história? Aí tem que saber que matéria do grau A tem. Né? Tem para entender a matéria do grau B. Infelizmente, a gente não é. Né? A gente não tem aquelas gavetinhas que a gente joga ali dentro, esquece e foi. A gente tem que carregar tudo, gente. Carregar tudo. Bom. Vamos lá. Vamos fazer exercício. Alguma coisa nova? Nada novo mais. Tudo agora é exercício. Tudo agora é exercício. Vocês já viram equação de reta. Essa questão anterior aqui, esse exemplo anterior aqui, não tem nada novo. Não estou apresentando nenhuma matéria nova. Matéria nova foi... O que foi de novo? Isso aqui. Aqui é matéria nova. Depois aqui é só exemplo. Só exemplo. É só juntar o que eu falei lá com a bagagem, raciocínio lógico, e aí a gente resolve. Mesma coisa. Tá? Raciocínio lógico, bagagem, conteúdo que nós vimos, vai resolver o problema. Tá. Com base na figura. Tem uma figurinha. Escreva a equação paramétrica da reta que contém os pontos. Tá. A equação paramétrica que contém A e B. Então, eu tenho uma reta que contém os pontos A e B. Uma reta que contém os pontos A e B, essa reta é uma reta. Né? Qual é a característica principal dessa reta? Ela é uma reta que ela é paralela a quem? Ela é paralela ao eixo x, né? Ela é paralela ao eixo x. Bom, o que ela tem de fixo? Ela tem fixo um y e ela tem fixo z, ou seja, a única coisa que está variando nela é o x. Quem dirige essa reta? Quem dirige essa reta, né, é o vetor diretor. O vetor diretor é esse. É o vetor diretor. Então, vamos lá. Bom, se eu pegar, né, aqui eu estou fazendo o seguinte, eu estou fazendo de uma maneira mais, vamos dizer assim, mecânica. Né? Que seria qual? Eu pegaria o vetor B menos A. Se eu pegar o vetor B menos A, tá? Que é o vetor que vai de B para A, ou seja, o BA,
esse vetor BA, ele vai ser um vetor diretor. Vai ser 2i. Ah, mas pode 2i ali e aí? Pode, é a mesma coisa, só que ele vai ser 2i. Mas 2i não é paralelo a i? É paralelo, então pode. Né? A questão é, qualquer vetor paralelo à reta é diretor à reta. Não existe o vetor diretor à reta. Existe o vetor diretor à reta. Esse vetor é qualquer vetor paralelo. Então, 2i paralelo ao eixo x. Então, eu tenho que escolher agora um ponto. Quando eu vou escolher? Qualquer um. Né? Quando eu escolhi? Bom, eu escolhi o ponto A. Professor, mas eu poderia escolher o ponto B porque tem mais zeros? Poderia. Vai dar uma reta, vai dar uma equação um pouco diferente. Vai dar a mesma, vai representar a mesma coisa. Eu escolhi como ponto o A. Então, temos aqui essa equação da reta. Ah, mas se eu escolhesse o B ia dar outra equação. Vai dar uma equação diferente que representa a mesma coisa. Certo? Então, é uma equação diferente que representa a mesma coisa. Certo? Qual delas está certa? As duas. Tá? As duas têm um vetor diretor, as duas têm um ponto sobre a reta. Certo? Então, nós vemos o quê? Uma característica importante. Ela só tem componente variando em t, em x, porque a minha reta ela é paralela ao eixo x. Aqui eu escolhi outro ponto, né? ED. Né? De E para D. A reta E para D é a mesma historinha, né? Mesma historinha. Quer dizer o quê? Dizer o quê? E para D. Então, essa reta de E para D ela é paralela ao eixo Y. Tá? Paralela ao eixo Y. Então, vai ser o meu vetor diretor vai ser 3J. Né? Vai ser o vetor que vai de E para D. O vetor que vai de E para D é 3J. Então, 3J porque ele é paralelo ao eixo Y. Então, eu vou escolher um ponto. Bom, se eu escolher o ponto D, eu tenho essa equação. Mas se eu escolher o outro ponto, eu vou ter essa equação. A diferença é o referencial inicial. Tá? Essa é a única diferença. Mas no nosso contexto dessa disciplina, eu não estou escrevendo, não está interessando esse referencial inicial. Então, eu faço. Pegar o ponto B, ponto D, o ponto E. Tanto faz D ou E. E nós temos uma equação de reta. Elas têm as diferenças, porém elas vão representar a mesma coisa. Bom, e A até D. Né? De A até D, nós temos agora isso aqui. Né? Então, se eu vou fazer DA, eu estou fazendo DA, né? Ah, mas podia ser A para D? Também poderia ser de A para D, não tem problema. Mas aqui eu estou pegando DA. DA. Eu sei que quando eu deixo assim muito solto, parece, né, assim, ai meu Deus, e agora? É só seguir as definições bem direitinho, que não tem problema. Então, DA. Podia ser A para B, A para D? Podia. Né? Vai conter os... Vai conter. Não tem problema. Então, aqui é a... O que eu fiz aqui? Ó, o professor aqui fazendo maluquice. Vamos arrumar isso aqui.
Foi um Ctrl+C, Ctrl+V mal feito, né? Então, A para D. A para D, né? Vai ficar quanto? 2 menos 2, 0. Menos 3J, mais 4. Ah, tá certo. Aqui tá errado. D, A. Agora sim. DA. Então, por que eu não tenho componente em I? Né? Porque em I ele está preso, ele está fixo. Né? Ou seja, você vê que na reta AD o X vai ser o mesmo para todo mundo. Não muda o X. E o X vai ser 2. Né? O X é fixo, 2 para todo mundo. Eu escolhi um ponto. Aqui eu escolhi o ponto. Né? O ponto A. Ou eu posso escolher o ponto B, vai me dar uma equação um pouco diferente, mas ela vai manter as mesmas características. Ela vai manter as mesmas características. Se tinha para outra e vai representar a mesma coisa. Tá? Bom. Agora, tem duas retas no espaço, nesse exemplo. Vou fazer esse último exemplo. Eu acho que tem mais um outro exemplo ali de perpendicular. Vou deixar isso como último. O outro exemplo eu faço semana que vem. Vocês pensando neles. Você tem um ângulo entre dois vetores. Então, vamos para o raciocínio lógico. Eu tenho um vetor, eu tenho uma reta R, então eu vou ter um diretor da reta R. Eu tenho um vetor S, então eu vou ter um diretor da reta S. Então, quando ele está pedindo o ângulo formado pelas retas, ele está pedindo o ângulo formado entre os vetores. Sabemos calcular ângulo entre vetores no espaço? Sabemos. Né? Então, o vetor da reta R, 1, 2, 3. O vetor da reta S, menos 3, menos 2 e 1. Então, tá aqui os vetores. Como é que eu calculo o ângulo entre vetores? Bom, aqui nós já vimos, né, como se calcula o ângulo entre vetores. Então, produto escalar. Como é que eu calculo o produto escalar? Tá? 1 vezes menos 3, 2 vezes menos 2, 3 vezes 1. Ficou menos 4. O que isso me indica? Se o produto escalar é negativo, então isso indica que o ângulo entre os vetores ds e dr ele é maior que 90 graus. Vocês viram isso lá naquela aula de produto escalar. Bom, precisamos dos módulos. Qual o tamanho do vetor dr? Bom, raiz de 14 do ds, também raiz de 14, né? Bom, aplicando, juntando tudo e jogando na fórmula, e aí é um trabalho de calculadora. No trabalho de calculadora, nós temos, então, o ângulo é de 106 graus, aproximado. Bom, então, meu ângulo é de 106 graus entre os vetores. Então, ele também é de 106 graus entre as retas. Certo? Bom, então aqui era basicamente um problema de ângulo entre vetores. Né? Então, tinha que ter a lógica e também tinha que ter trazer a ideia de ângulo entre vetores. Então, aqui um ponto que é importante. Então, se duas retas são ortogonais, então o produto escalar entre as duas retas é zero. Tá? Isso aí vem lá do produto escalar que nós vimos. Se dois vetores são ortogonais, então o produto escalar é zero. Uma reta P.
Vamos pegar esse problema aqui. Ó. Reta simultaneamente ortogonal. As retas R e S. Né? Então, isso vai acontecer se e somente se, né? Se e somente se, aqui tem uma série de problemas de português, uma reta é simultaneamente ortogonal às retas R e S, se e somente T, o vetor diretor de P for. Tá. O que eu estou dizendo aqui? Ora, lembram lá do produto vetorial? Eu tenho um vetor dr, eu tenho um vetor ds. Esse vetor dr e ds, eles têm um ângulo θ entre eles. Mas o produto vetorial entre dr e ds vai me gerar um vetor dp. Esse dp ele é simultaneamente ortogonal aos demais vetores. Isso aqui é a propriedade do produto vetorial. Essa simultaneidade aqui, né, ela vem do produto vetorial. Isso aqui é bagagem. Isso aqui nós vimos em produto vetorial. Então, se eu tenho duas retas simultaneamente, se eu tenho uma terceira reta simultaneamente ortogonal, quer dizer que o vetor diretor dessa reta, ela pode ser o produto vetorial das demais retas. Então, nós estamos terminando a nossa live e esse problema fica para vocês pensarem. Semana que vem eu começo por aqui, certo? Então, fica para vocês pensarem nele. Eu acho que deve ter alguma coisa lá no questionário para vocês também pensarem nisso. Né? Tem que trazer bagagem, tem que trazer o que vocês já viram sobre produto vetorial.